O Pablo Marçal derreteu na pesquisa do Datafolha. Tá muito difícil agora dele ir para o segundo turno. Um movimento de queda que nós antecipamos no canal há algumas semanas. Principalmente quando começamos a perceber que o Pablo Marçal estava muito soberbo, querendo dar lição de moral em Bolsonaro, em ministro do STF, ele que nunca fez nada na vida política. Então nós falamos, a população não gosta disso. E mais ainda, a população, o povo não é bobo. O povo sabe que o Marçal critica o sistema, mas ele quer fazer parte do sistema. Essa é a verdade. E esse movimento de queda, eu não atribuo a horário de campanha de TV. Eu acredito que Marçal caiu por culpa dele próprio, que ele cansou a população. E essa queda do Pablo Marçal, nós falamos que aconteceu inclusive na pesquisa Quest, na qual ele cresceu. Sim, Marçal cresceu na Quest, mas na verdade ele caiu, porque a pesquisa Quest, ela está com uma tendência atrasada. E eu vou explicar tudo para você aqui nos comentários. Mas eu preciso que você discuta uma hipótese aqui comigo. Primeiro ponto. Ponto 1. Marçal caiu por conta das inserções à campanha televisiva ou por conta do esgotamento provocado por ele mesmo? Ponto 2. Quem foi o grande vitorioso dessa pesquisa do Datafolha? Tarcísio de Freitas, talvez? E ponto 3. Marçal vai se recuperar ou ele vai continuar desidratando? Curtiu que o Marçal se lascou? Então like no vídeo e se inscreva no canal. O que eu quero apresentar para você nesse resultado do Datafolha e depois eu explico da Quest. Porque vem comigo, pessoal, vem comigo. Aqui, você também tá sendo muito soberbo. Pô, mas nós temos doutorado aqui no canal. E doutorado bom pela Universidade de São Paulo. Por isso que a gente consegue interpretar essas pesquisas de intenção de votos, pesquisas de aprovação presidencial, melhor do que muito comentarista político, que também é mais soberbo do que o Marçal, que quer ficar colocando o dedo na cara do Lula, achando que ele pode ensinar o Lula porque o Lula não tem diploma universitário. Mas enfim, vamos para o Datafolha e depois a gente comenta tudo. O Ricardo Nunes, ele cresceu 5 pontos. Ele passou de 22% para 27%. Então ele está liderando as pesquisas, empatado na margem de erro com o Guilherme Boulos, que tinha 23 e foi para 25. Na terceira posição, nós temos o Pablo Marçal, que caiu 3 pontos percentuais. Saiu de 22 e foi para 19%. Nesse cenário, nós não temos mais empate triplo, não. Nesse cenário, nós temos Nunes em primeiro e Boulos e Marçal disputando a segunda posição. Os outros institutos mostram empate triplo. É uma indefinição para ir ao segundo turno? Sim, todos os institutos têm mostrado isso. Uma indefinição para o segundo turno. Essa pesquisa do Datafolha foi coletada os dados depois do início da propaganda de TV. A da Quest também foi, por que está dando diferença? Basicamente o seguinte. Cada instituto tem a sua metodologia para a coleta de dados. Beleza, isso é básico, todo mundo sabe. Mas existe uma diferença fundamental do Datafolha para a Quest. A Quest, ela foi feita quinzenal. O Datafolha, ele é semanal. Então, o Datafolha consegue capturar tendências de um modo muito mais preciso do que a Quest. Porque a Quest pulou uma semana e foram as 2 semanas mais importantes e essenciais até aqui para a campanha do Pablo Marçal. Por isso que no meu vídeo da Quest eu falei, Pablo Marçal se lascou nessa pesquisa. Ele se lascou. Mas ele não cresceu? Não, ele não cresceu na Quest. Aí que tá a diferença. Você precisa analisar a pesquisa não só olhando o númerozinho, como muito comentarista político chinfrim quer fazer. Você tem que olhar a pesquisa de um modo qualitativo. Por que o Marçal cresceu, mas na verdade ele caiu na Quest? Porque o Marçal, ele teve uma ótima semana na última semana de agosto. Aquela foi uma semana muito boa para o Marçal. Ele apareceu em tudo, ele estava na crista da onda, a atenção toda foi dele e aí ele cresceu. Só que ele teve um efeito rebote na primeira semana de setembro. Foi uma semana desastrosa para o Pablo Marçal. E a última pesquisa da Quest, antes da pesquisa de ontem, foi divulgada antes da semana do dia 26. Então estava pegando essa tendência de crescimento do Marçal. Então ele pode ter crescido muito mais do que a Quest apresentou, só que por conta da primeira semana de setembro, ele caiu e teve efeito rebote.
Porque na primeira semana de setembro, ele teve o debate da Gazeta, que ele foi horroroso no debate da Gazeta, ele foi muito mal. Depois, o Roda Viva, péssimo. E mais uma vez, uma participação no UOL desastrosa. Precisando se reinventar, o que ele fez? Ele foi para El Salvador. Lá em El Salvador, ele quis se encontrar com o Bukele, não se encontrou. Houve até uma especulação de Donald Trump, Trump tá nem aí pra ele, ou pra Milei. Só que Milei é parceiro do Bolsonaro, não vai se encontrar com o Marçal. Então ele acabou simplesmente desidratando, por culpa dele mesmo. E aí que tá a minha hipótese, você vai colocar no comentário. Eu não acredito que Marçal tenha desidratado por conta da falta de inserção de TV. Não acho isso, não creio. A minha opinião é que ele cansou. Ele teve semanas muito ruins, ou teve uma semana muito ruim, e essa semana agora tá sendo péssima pra ele também. Então isso ele mesmo tem se autodestruído. Porque o Marçal, os ataques que ele sofre, por exemplo, do Silas Malafaia, do Bolsonaro, do Tarcísio, dos evangélicos, não pegam nele. Não pegam. Essa é a minha opinião. Porque ele tem uma vertente diferente do Bolsonaro, do Malafaia e dos outros evangélicos, principalmente que os atacam os evangélicos bolsonaristas. Porque o Marçal não se importa com liberdade de expressão, que o Bolsonaro fica falando e que o Silas Malafaia também. Esse cristianismo cruzadista do Malafaia. Esse não é o objetivo do Marçal. O Marçal, ao longo de todos esses anos, ele foi construindo um patrimônio pessoal e baseado nesse patrimônio pessoal, ele apresenta ele oferece uma prosperidade para a população. Então me siga que você vai ser próspero que nem eu. Ele não se importa com liberdade de expressão, ele se importa e ele tem a bandeira da prosperidade. Isso é muito diferente do que o Bolsonaro e o Malafaia fazem. Por isso que os ataques não colam nele. Essa pelo menos é a minha hipótese. Só que o Marçal, ele cansou. Ele cansou a população. Não ele mesmo se cansou. Por quê? Porque ele cresceu cedo demais. E ao ter crescido cedo demais, ele foi alvo do escrutínio popular. A população começou a se interessar mais por ele. E ele acabou cansando. Por quê? Ele é muito ególatra. Esse vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês, ele é muito sintomático do que é o Pablo Marçal. Aqui, você vai ver ele falando com jornalistas. Essa aqui é a Raquel Landim. Ele vai falar assim pra ela, você não tem condição de colocar a palavra na minha boca. Olha só. É o Senado que faz isso. Você não vai pôr palavras na minha boca. Raquel, você não tem habilidade para colocar palavras na minha boca. Não vai colocar. Eu não tenho que curvar minha cabeça para ninguém aqui nessa república. Seguinte. Pafioso. O que está acontecendo, a Corte Suprema está politizada. Como um jurista, como alguém que é bacharel de direito, eu tenho uma declaração, já que você quer tanto a meu... Como que ele quer botar o dedo na cara de ministro do STF, sendo que ele não tem nem OAB? Faça-me um favor. Minha boca tá seca. A corte precisa recuar nessa questão política, devolver o ato fundamental do Congresso Nacional, que é a legislação. Eles legislam, não é a corte que tem que fazer isso. Está tendo um exagero da corte, e essa era de pobre. É igual vocês discutindo o prédio de 1 quilômetro, sendo que vocês nunca construíram nada. É igual vocês falando de 2 milhões de empregos, sendo que vocês nunca geraram. Vocês mesmos, jornalistas, vocês nunca geraram emprego, vocês não sabem o que é isso. Vocês nunca geriram nada. É difícil ter que discutir com alguém que nunca fez isso. Vou te dar uma aula aqui, todo mundo está assistindo, precisa aprender. Vou explicar mais. Tá vendo? Vou te dar uma aula. Então isso fez com que a população cansasse. Porque na hora dele apresentar, ele não apresenta nada. Ele falou que ele fez um projeto social lá na Angola. Cadê as casas que ele entregou? Não entregou nada, tem casa de lata, casa sem energia. Então ele afunda dessa forma. E a população percebe que todo esse sistema que o Marçal critica, na verdade ele quer fazer parte. Porque Marçal, ele pode ter muito dinheiro, mas ele não tem cultura, ele não tem capital simbólico. O pessoal que já estudou Bourdieu sabe disso. O Marçal, ele não consegue penetrar na alta sociedade de verdade. Ele pega aí o novo rico, aquele cara que não tem cultura, não tem classe, ele não consegue sentar à mesa com pessoas da elite de verdade e discutir com elas. Eles acham que ele é só um caipira que enriqueceu, mas não tem cultura, não tem história, não tem estofo. Só que ele percebeu também que todo o recurso, todo o patrimônio dele não é suficiente, isso não é tudo na vida. Ele quer ser aceito na alta sociedade paulistana porque ele se sente um caipira de Goiás. Essa é a verdade. Então ele quer ser respeitado virando político.
A população olha pra eles e sente isso. Fala, não vou votar nesse cara. E a aposta do Tarcísio de Freitas, que ele iria desidratar, foi acertada. O Bolsonaro agora vai querer voltar atrás? Não dá pra voltar atrás. Bolsonaro se lascou. O Tarcísio de Freitas falou, Bolsonaro, Pablo Marçal vai desidratar. Não vamos perder essa oportunidade, porque ele precisa ser destruído e precisa ser destruído hoje. Se ele não for destruído, ele vai acabar pegando o nosso espaço. Abra o olho, Bolsonaro. Só que o Bolsonaro não vai abrir o olho, porque ele fala, impeachment de Moraes, impeachment de Moraes. Enquanto o Bolsonaro ficar falando impeachment de Moraes, liberdade de expressão, Elon Musk, o Tarcísio trabalhou. E o Bolsonaro ficou pra trás. O Marçal tá ficando pra trás e quem tá fazendo a campanha do Nunes é o Tarcísio de Freitas, passando o pé no Bolsonaro, porque todo mundo passa pé, toma e dá chifre também no Bolsonaro. Isso é a coisa mais normal do mundo, né?